meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Assim nos diz a palavra do Senhor, irmãos. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho. Entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas,
e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine nesta noite e nos faça compreender a santa palavra do nosso Deus. Vamos orar pedindo ao nosso Deus esta iluminação. Oremos. Santíssimo e poderoso Pai, como é bom estarmos diante de Ti, Deus. Como é bom podermos desfrutar da Tua presença, podermos ler a Tua palavra, podermos ouvir a Tua voz, podermos cantar louvores bíblicos que expressam a nossa fé e a nossa convicção no Senhor. O nosso coração se enche de alegria, a nossa alma de encanto pela Tua beleza, pela Tua glória e majestade. E por esta razão aqui, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor, porque a Tua palavra foi lida, Deus, e será explicada e aplicada ao nosso coração. E o que é possível fazer se o Senhor não agir? Se o Senhor não operar, ó Deus Santo, inútil será todo este ajuntamento, todo este momento de culto ao Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, que Tu venhas abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente e inclinar o nosso coração para recebermos do Senhor a Tua palavra. Fala-nos, Senhor. Fala ao nosso coração e edifica-nos nessa noite, porque queremos ouvir a Tua palavra e queremos entendê-la e queremos sair daqui com a disposição de vivê-la, a fim de glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou pregar nessa noite, meus irmãos, sobre o tema A Visão Gloriosa de Deus e os seus efeitos. A visão gloriosa de Deus e os seus efeitos. E a primeira lição que esse texto nos traz nessa noite é que a visão gloriosa de Deus e seus efeitos resulta, em primeiro lugar, num coração consagrado a Deus. Esta é a primeira lição que podemos extrair do texto. A visão gloriosa de Deus resulta em consagração ao Senhor. Veja que esta visão de Daniel se dá no ano 3º do rei Ciro, o rei da Pérsia. E esta é a última visão de Daniel no seu livro. E o que é mais interessante é que todos os outros capítulos, o capítulo 7, o capítulo 8, são visões separadas, pontuais. Mas esta visão do capítulo 10, do capítulo 11, do capítulo 12, é uma só. Você tem aqui uma descrição no capítulo 10 do encontro de Daniel com o anjo e que lhe traz uma revelação do Senhor que fala acerca de um grande conflito, um conflito que ele entende aí como um conflito grande. A revelação envolve isso. E a partir do capítulo 11, nós temos então o conteúdo desta visão e desta mensagem que foi entregue ao profeta Daniel. O capítulo 10 retrata esse encontro e esta contemplação gloriosa da manifestação de Deus através dos seus anjos. E, meus irmãos, o que nós temos aí no versículo introdutório, que é o versículo 1, é exatamente esta palavra dizendo que Daniel, ele teve uma revelação no 3º ano de Ciro e ele entendeu
esta visão, esta palavra. E a partir então disso, nós temos uma descrição dos efeitos desta revelação na vida de Daniel, né? Veja que no versículo final, no finalzinho do versículo 1 diz: ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Mas qual foi o efeito disso na vida deste servo do Senhor? O efeito disso foi exatamente um tempo de consagração, um tempo de oração e um tempo de jejum. 3 semanas precisamente, o profeta se colocou na presença do Senhor, o profeta se colocou diante de Deus em oração e jejum. Ele diz que naqueles dias ele pranteou durante 3 semanas. Por 3 semanas ele pranteou, ele não comeu comida agradável, ele não comeu carne, ele não bebeu vinho, ele não se perfumou, ele se colocou na presença do Senhor, ele lamentou, ele se colocou diante de Deus como alguém com um coração completamente enlutado. É alguém que está diante de Deus em clamor, em guerra, em luta, em batalha. É esse Daniel que entende que o que ele recebeu de Deus trata-se de um grande conflito, de uma guerra, de uma batalha que não envolve meramente homens, mas uma batalha que vai além dos nossos olhos, além da nossa percepção, além do nosso entendimento humano. E por isso, então, Daniel se coloca em oração diante de Deus, com jejuns, panos de saco na presença do Senhor, por 3 semanas inteiras. 3 semanas inteiras na presença do Senhor. E a gente poderia fazer a seguinte pergunta: por que Daniel, depois de uma grande e gloriosa visão, ele se coloca em oração diante do Senhor? Por que ele se coloca na presença de Deus por 3 semanas inteiras, orando a Deus? E certamente, meus irmãos, o motivo pelo qual Daniel está diante de Deus em oração e clamor é porque há 3 anos, há mais ou menos 2 anos e alguns meses, o povo já havia retornado para a terra natal, para a terra de Judá. Um decreto do rei Ciro, em 538, havia dado a liberdade do povo judeu de retornar para a sua terra natal. E o grande problema que Daniel percebeu nisso tudo é que não foram todos que voltaram. Apenas 42 milhões de judeus, não é um número exato, mas seria basicamente isso aí, 42 milhões de judeus retornaram para a terra natal com a finalidade de reconstruir a cidade de Jerusalém e de reedificarem o templo do Senhor. Apenas um grupo muito pequeno. A gente olha para o número e fala assim: nossa, é muita coisa, é um número considerável, mas não era um número considerável. Precisamente 42.360.000 judeus voltaram, segundo o livro de Esdras. Muitos judeus permaneceram, muitos judeus se acomodaram à realidade do Império Babilônico. O conforto os atraiu, toda a glória e toda a tranquilidade que o Império agora lhes oferecia era motivo para eles permanecerem na Babilônia e não regressarem para a sua terra com a finalidade de reedificarem os muros e de reconstruírem o templo. E Daniel viu isso. Daniel orou por muitos anos, 3 vezes ao dia. Voltado para Jerusalém, Daniel clamava com base nas Escrituras, pedindo a Deus para cumprir a sua promessa, pedindo a Deus para cumprir a sua palavra. Mas agora, quando Deus atende a sua oração, quando Deus ouve os seus rogos, apenas um pouco grupo retorna
para a terra. E eu imagino aqui a tristeza e a luta do coração do profeta ao perceber o comodismo dessas pessoas na Babilônia. Mas não apenas isso, meus irmãos, não apenas um pouco o grupo retorna, o grupo que regressou, se estabeleceu. 7 meses depois, eles edificaram o altar ao Senhor, o altar do sacrifício. E eles agora passam a lidar com grandes prejuízos, com grandes problemas. Os samaritanos querem, de alguma forma, auxiliá-los na reconstrução do templo, mas eles sabiam as tramas e os intentos do coração. Zorobabel rejeita o tipo de ajuda que os samaritanos poderiam lhes oferecer. E por conta disso, essas gentes da terra, elas passam a desanimar o povo de Deus. A desanimar, com perseguições, com investidas. Eles vão encaminhar documentos e mais documentos para o reino persa com a finalidade de barrar o templo, a reconstrução do templo. Até que tempos depois eles vão conseguir, por 15 anos, o templo ficará parado sem ser reedificado por conta das investidas, dos intentos da parte dos samaritanos. Meus irmãos, Daniel compreende isso, que o regresso do seu povo não foi um regresso tranquilo. O povo havia se estabelecido, mas o trabalho do Senhor estava vivendo grandes guerras e estava sendo desanimado. E o povo da terra, as gentes da terra, estavam investindo contra o povo de Deus. E Daniel agora, sabendo disso, de que muitos ficaram, sabendo que os que estão na terra estão sofrendo batalhas e estão sendo desanimados a não reconstruir o templo, agora o profeta se coloca diante de Deus, percebendo esse grande conflito, esta grande guerra, e ele então começa a clamar, e ele começa a orar diante do Senhor, por meio de oração, por meio de jejuns, e ele então se consagra a esse tempo de 3 semanas inteiras em oração na presença do Senhor. Meus irmãos, eu confesso que ao olhar para essa passagem, ao olhar para a postura de Daniel, eu me sinto constrangido às vezes, e creio que qualquer crente deveria se constranger ao ver a piedade desse Senhor. A piedade desse homem com 84 a 85 anos, já fragilizado. Não pôde voltar para sua terra, certamente por conta da sua idade, que não teria força ou vigor para enfrentar a longa distância, não teria força para auxiliar os demais na reconstrução da cidade. E certamente porque Deus tinha planos para ele ainda no reino persa, e certamente tinha porque Deus continua a falar a Daniel, continua a usar o seu profeta nesse contexto. Mas a piedade desse homem é uma piedade que nos constrange, é uma piedade que nos faz pensar no quanto somos falhos e no quanto somos pequenos diante de Deus. Ao olhar para esse homem, a pergunta que vem ao nosso coração é: o quanto eu amo a causa de Deus para me colocar horas e horas em oração diante do Senhor pela sua igreja? O quanto eu amo a causa de Deus a ponto de me gastar ou desgastar em oração, em jejum, em clamor e lágrimas diante de Deus, pela sua igreja e pelo seu povo. O quanto eu oro por missões, o quanto eu oro pela igreja perseguida, o quanto eu oro pelas famílias desta igreja, o quanto eu oro pelo trabalho do Senhor em Vila Espanhola, para que o seu reino seja dilatado, para que o seu reino se expanda. Qual é o tempo que eu tenho gastado para interceder e clamar com súplicas a Deus pelo seu povo e pela sua igreja? Meus irmãos, nós precisamos carregar os fardos do povo de Deus nos nossos ombros, também no nosso coração. Devemos carregar os fardos uns dos outros.
Devemos clamar por esta causa e muitas vezes deveremos clamar com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos. Deveremos nos prostrar e gastarmos mais tempos. Às vezes a gente brinca aqui, pastor, a gente poderia fazer uma vigília de oração na igreja. A gente gosta tanto de ficar, é isso mesmo. É exatamente o que nós devemos fazer, mais e mais. Mais vigílias, mais orações, mais evangelização, mais trabalho do Senhor. O quanto você ama a causa do Senhor e o quanto teu amor pela causa de Deus é evidenciada pelos teus joelhos dobrados em súplica na presença do nosso Deus. Nós cantamos aqui de forma linda, cativante, emocionante. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo. Pela causa de Cristo Rei, nós enchemos os nossos lábios, o nosso coração, os nossos pulmões, para cantarmos isso ao Senhor de forma tão linda. Mas o quanto estamos dispostos a gastarmos tempo em consagração a Deus pela sua causa, pelo seu evangelho, pelo seu reino. John Knox gastava tempo dizendo, ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E aí esta semana, fazendo uma caminhada, ouvi uma mensagem do reverendo Ronaldo Lidório, e ele contava uma história do John Welsh. John Welsh foi genro de John Knox, um adolescente rebelde, um adolescente que saiu da sua casa, que vivia do furto, do roubo, e esse menino veio à conversão por meio da oração dos seus pais. Ele se converteu ao Senhor, ele se tornou ministro da palavra de Deus, e ele então assumiu o seu primeiro campo, ficou 2 anos nesta igreja, e saiu daquela igreja para um outro campo, e saiu frustrado, triste, porque 2 anos que ficou naquela igreja não viu um fruto sequer. Não viu um fruto sequer. Não viu conversões, não viu o trabalho progredir, e ele saiu dali frustrado. Anos depois, o biógrafo de John Welsh volta àquela igreja, entrevista um senhor e pergunta, você conheceu John Welsh? Esse senhor diz, sim, eu conheci John Welsh. E eu nunca vi ninguém, toda a minha vida, tão parecido com o Senhor Jesus como esse homem. Nunca vi ninguém tão parecido com o Senhor Jesus como John Welsh. John Welsh acordava de madrugada e orava por 7 horas todos os dias. Sabe o que é orar todos os dias? 7 horas. Às vezes a gente ora 5, né? 10 minutos. E a gente acha tanto, né? É o tempo diante da nossa correria, diante da agitação desse dia. Mas John Welsh orava em média 7 horas por dia. Acordava de madrugada, noite fria, muito mais fria do que essa na Escócia. E a sua esposa acordava e percebia que seu esposo não estava na cama. Ela pegava a coberta. A filha de John Knox colocava o cobertor sobre John Welsh. E por vezes ela ouvia John Welsh dizer as mesmas palavras do seu pai. Ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Meus irmãos, é com este fervor, esse ardor no nosso coração, que nós precisamos clamar, nos solidarizar, termos solidariedade pelo povo de Deus. Nós precisamos nos debruçar em oração, nós precisamos calejar os nossos corações, os nossos joelhos e corações diante de Deus, clamando constantemente, Senhor, abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, expande o teu reino entre nós, Senhor Deus, traga vidas, converta corações e usa a tua igreja para esta causa bendita na tua presença. Esse é o primeiro resultado.
da revelação gloriosa de Deus resultou em consagração da parte do servo do Senhor. Mas a gloriosa revelação de Deus resultou, em segundo lugar, em quebrantamento. Daniel não apenas se consagrou em oração, como Daniel foi completamente quebrado na presença do Senhor. O que ele viu mexeu com toda a sua estrutura, mexeu com seu coração, mexeu com sua mente, mexeu com sua vida. Ele foi quebrantado na presença do Senhor. Veja o que fala aí, meus irmãos, o texto. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Aqui nós temos uma figura celestial que se revela a Daniel quando ele está à borda do rio Tigre. E Daniel contempla alguém extremamente glorioso, é uma imagem gloriosa. E aqui, em torno desta figura, nós temos muitos embates, muitos. Tem gente que pensa que aqui é o próprio Deus se revelando a Daniel. Outros imaginam que esta é uma revelação pré-encarnada de Cristo. É o próprio Cristo pré-encarnado que se revela, porque você tem aqui um texto muito parecido com aquele lá de Apocalipse, no capítulo 1, quando João vê o Senhor Jesus glorificado. E a visão de João, no capítulo 1, a partir do versículo 12, é que ele vê o Senhor, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. É uma visão muito parecida. Quando olhamos para esta passagem de Apocalipse, nós olhamos para a nossa e vemos aqui um ser celestial, um homem vestido de linho fino, o linho fino possivelmente uma representação das vestes sacerdotais, ombros cingidos de ouro puro de Ufaz, o corpo era como berilo, uma pedra muito preciosa, o rosto como um relâmpago, olhos como tocha de fogo, os braços e os pés brilhavam como bronze polido, a voz das palavras eram como o estrondo de muitas águas. Uma visão gloriosa de um ser que na cabeça de muitos só pode ser o Senhor Jesus. E eu sou muito tentado também a acreditar que é o Senhor Jesus. Mas eu tenho dificuldades para fechar a questão, o que me leva a ter um outro entendimento exatamente por conta do versículo 13 desta passagem. Dá uma olhadinha no versículo 13. Que o mesmo ser que se revela de forma tão gloriosa a Daniel, ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Muito bem. Se nós estamos falando do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, numa forma pré-encarnada, eu teria dificuldade para entender que o Todo-Poderoso seria impedido por um demônio por 21 dias. Teria dificuldade para entender que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, precisou da ajuda de um anjo para vencer o príncipe da Pérsia. Além disso, o versículo 11 diz que ele foi enviado com um propósito.
E no versículo 1 do capítulo 11, diz: mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Possivelmente uma referência ao anjo Gabriel. E no final, ele é o anjo que vai jurar por aquele que está nos céus. Meus irmãos, temos boas razões para olhar e ver o próprio Filho de Deus, ou referência a ele, mas não é possível fechar e dizer quem Daniel viu, quem Daniel contemplou. Talvez o que Daniel está contemplando é um anjo, um tipo de querubim, como nós temos lá no capítulo 1 de Ezequiel, um anjo que tem características humanas, que também reflete a glória de Deus, como esse ser celestial aqui revela para Daniel. E são coisas parecidas que nós encontramos lá no livro do profeta Ezequiel. Então, o melhor entendimento aqui é que quem se revela a Daniel é um anjo que representa o próprio Deus. A própria glória de Deus é representada ou evidenciada através desse ser que fala com Daniel, esse ser que vai ser sim, que vai entrar em conflito com as trevas, que entrará em guerra por 21 dias, na presença, no espaço, mas não é o próprio Cristo, mas é um anjo que representa a glória do Senhor e que então gera todo pânico e todo medo, tanto no coração de Daniel, como no coração daqueles que estavam com ele. Veja no versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela revelação, como o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, somente ele teve a visão do Senhor Jesus. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Então apenas Daniel viu. E o versículo 8 fala que Daniel foi totalmente quebrantado na presença do Senhor. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido, rosto em terra. Esta é a reação de Daniel. É quem cai na presença de Deus. É quem se debruça diante de Deus, diante da poderosa glória do nosso Senhor. Ele teve o discernimento, mas apenas ele é quem fica e quem cai na presença de Deus e quem permanece na presença do Senhor. Os outros correram diante do Senhor. Você já teve um senso de inadequação na presença de Deus? Meus irmãos, nós estamos diante desse Deus glorioso todos os dias. Nós estamos na presença desse Deus glorioso todos os dias do Senhor. Nós estamos diante dele. E muitas pessoas têm a coragem de cantar: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. É mesmo? É mesmo? Você vê a glória do Senhor hoje aqui e permanece como está? Você vê a glória do Senhor hoje aqui e continua como se nada tivesse acontecido? Nunca, jamais alguém verá a glória de Deus e ficará como se nada tivesse acontecido. Nunca. É impossível. No dia que você contemplar a glória de Deus, se você não morrer, você vai cair diante dele, estático, no chão. Porque é impossível contemplarmos esse Deus glorioso sem nenhuma reação, meus irmãos. Por isso, não cantemos isso, porque não é verdade. Se nós contemplarmos verdadeiramente a glória do Senhor, como Daniel viu, nós cairíamos como ele.
como João, como Pedro. Senhor, ai de mim, sou pecador, afasta-te de mim, Senhor. Diante da santidade e da glória desse Deus que é puro, que é santo, que é glorioso, nós cairíamos, se não mortos, desmaiados, perante a glória do Senhor. Porque ninguém jamais viu a Deus e sobreviveu. Nós veremos a Deus através de Cristo, que é a revelação exata do ser de Deus. E vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. Nós veremos a Cristo, porque Ele é a revelação exata do ser de Deus. E ao contemplá-lo, nós não ficaremos do mesmo jeito. Não ficaremos do mesmo jeito. Seremos impactados. Mas como nós precisamos do quebrantamento, meus irmãos, ao lermos a santa palavra desse Deus. Daniel não tinha a revelação completa, você tem. Daniel não tinha a revelação plena, você tem. Daniel viu tudo, mas não tinha tudo, nós temos tudo, a palavra de Deus, perfeita, dada a nós. O Senhor fala, quando lemos, quando ouvimos esta palavra exposta fielmente na igreja de Cristo. E como reagimos? Como ficamos? Como nos portamos no culto? Ao ouvirmos uma adoração, ao ouvirmos uma pregação, ao ouvirmos uma palavra, como nos preparamos para a adoração ao Senhor? É possível ver a glória de Deus e não ser tomado de grande reverência? Não é possível. Se assim nós entendemos que o Deus glorioso se revelou através de Jesus Cristo e continua a se revelar através da sua palavra, o nosso coração deve ser moído constantemente na presença desse Deus. E certamente, a reação de muitos, se contemplasse esse Deus agindo mais e mais, não seria diferente daquela que os homens, os membros da igreja de Edwards, ouviram quando ele pregou o seu famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Eles se agarravam nos bancos, eles se agarravam nas pilastras, nas colunas da igreja e diziam: Senhor, tenha compaixão de nós, não nos deixa cair no inferno. Porque esse Deus é glorioso demais, meus irmãos. Esse Deus é poderoso demais. E não podemos permanecer do mesmo jeito quando estamos diante da palavra dele e da revelação dele. Mas a revelação gloriosa de Deus não só gerou consagração, quebrantamento, como também resultou em consolo. Veja a partir do versículo 10, e a gente encerra esse momento, quando o texto bíblico diz: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Daniel estava deitado, com o rosto em terra. E aquela mão o toma e ele põe as suas mãos no chão e os seus joelhos dobrados. E agora então ele está diante de Deus, através do seu representante angelical. Ele me disse: Daniel, homem muito desejado. Essa seria uma tradução mais literal do que temos aqui. Daniel, homem muito desejado. Está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras.
e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que interessante. Quando Daniel se coloca em oração diante de Deus, e quando ele começa a orar, o que acontece? Um grande conflito. Uma guerra, uma batalha. Desde o primeiro momento que ele se coloca em oração, o que acontece? Uma guerra, um conflito intenso. Um conflito intenso. O anjo vem para revelar a Daniel, mas o anjo é impedido pelo príncipe da Pérsia. Quem é o príncipe da Pérsia? Quem é o príncipe dos gregos? O príncipe do reino da Pérsia não é Ciro. Porque Ciro é dito aqui de Ciro como rei Ciro, e não como príncipe. Mas o príncipe aqui, meus irmãos, no versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia é um demônio. Assim como o príncipe do reino grego é um demônio. Um demônio poderoso, capaz de segurar por 21 dias o mensageiro de Deus a Daniel. E o que isso nos ensina? É que, meus irmãos, as coisas vão muito além do que nós somos capazes de perceber. As coisas vão muito além do que nós somos capazes de ver, de enxergar. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades do ar. E é por isso que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Porque a igreja do Senhor não está num parque de diversões. Ela não está se divertindo, ela não está num campo, num piquenique, mas ela está num campo de concentração. Ela está num campo de guerra. Nós estamos em guerra, irmãos. E nós não somos capazes de ver, às vezes, o que está por trás das coisas. O que está por trás das drogas? O que está por trás da rejeição do evangelho? Do irmão rebelde da igreja, das intrigas, das panelas, das picuinhas, das invejas, dos desentendimentos no meio do povo de Deus, nas nossas crises familiares. O que está por trás? Satanás está operando, irmãos, com seus demônios, com seus exércitos. Nós vivemos uma guerra espiritual. E aqui eu não estou falando de território, não. Não estou falando dessa questão de guerra espiritual como as pessoas falam na atualidade, não. Eu estou falando exatamente do que a Bíblia diz. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o irmão, não é contra o nosso vizinho. A nossa luta não é contra a pessoa que nós estamos tentando evangelizar no trabalho. A nossa luta é contra Satanás e seu exército. Nós estamos em guerra. E o anjo frisou muito bem isso. Desde o primeiro momento que você se colocou diante de Deus para entender, para orar, eu saí naquele primeiro dia para falar para você o que estava acontecendo, mas eu fui barrado. Eu fui impedido por 21 dias. Olha a coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele fala algo parecido lá na carta aos Tessalonicenses, dizendo: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou no caminho. Contudo Satanás nos barrou no caminho. Por fim, o anjo teve o auxílio de Miguel, ele venceu a batalha contra o príncipe da Pérsia, o demônio, e ele veio a Daniel para fazê-lo entender o que iria acontecer nos últimos dias.
coisas que aconteceriam em relação tanto ao reino da Pérsia como aos gregos e o surgimento de outros reis dentro do reino grego. Nós já falamos sobre isso e falaremos mais especificamente no capítulo 11. E o texto diz que, ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porquanto a mim não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Eu sou um velho, meu Senhor. Eu tenho 84, 85 anos, eu não tenho mais forças, e tudo que eu vi, eu não tenho forças. É grande demais para mim. É maior do que eu. E qual é o consolo do Senhor? Versículo 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, o ser celestial glorioso, e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. E qual foi o resultado disso? É que Daniel se sentiu fortalecido e capacitado a ouvir a revelação do capítulo 11 e a revelação do capítulo 12. Ser forte é a palavra de Deus para você. Paz seja com você, seja forte, diante dos desafios, diante do que temos que realizar nesta vida, seja forte. Meus irmãos, esse é o consolo de Deus para a nossa alma. É a certeza de que, em meio às nossas lutas, nós precisamos permanecer firmes e inabaláveis. E Deus nos consola fortalecendo, nos revestindo da sua armadura. É por isso que a palavra do Senhor diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu pergunto, você tem tomado o capacete da salvação? Você está calçado com os pés, com a preparação do evangelho da paz? Você está cingido com a couraça da justiça? Você embraçou o escudo da fé? A espada do Espírito está nas suas mãos? Essa espada está nas suas mãos e no seu coração, meu irmão. O escudo da fé para apagar os dardos inflamados do diabo está empunhado por você. Você deve se revestir, porque é a palavra de Deus para a sua vida, é a palavra de Deus para a sua família, é a palavra de Deus para esta igreja. Nós não estamos num piquenique, mas estamos num campo de guerra. E a palavra do Senhor para nós, para o nosso encorajamento, para o nosso fortalecimento é: seja forte, seja forte, seja forte. Eu concluo dizendo por que devemos ser fortes. Devemos ser fortes porque o Senhor Jesus, aquele que não pode ser impedido por demônio algum, aquele que não pode ser barrado por força espiritual alguma, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que já venceu na cruz do Calvário, aquele que no seu brado de vitória disse: está consumado. Ele venceu na cruz todas as hostes, Satanás, seus demônios. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo.
Porque Cristo já venceu por nós, ele viu Satanás cair, e Satanás não pode mais enganar as nações, porque ele viu a queda e o destronamento de Satanás. E a palavra do Senhor diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo é o grande campeão. Se o anjo Gabriel, se o anjo Miguel venceram os príncipes da Pérsia e os príncipes da Grécia, Jesus Cristo venceu todos os demônios. E é por isso que nós somos fortalecidos na força do poder dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nos consagremos mais a Deus, que nos quebremos mais diante da sua revelação gloriosa e que sejamos consolados e confortados por esta palavra. Seja forte, seja forte. Paz seja contigo. A minha paz vos dou. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe.